Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que alegria poder falar mais uma vez com vocês. Nós estamos fazendo essa nova etapa aqui dos vídeos, eu mostrando a minha casa, a igreja, aqui onde eu celebro as missas para vocês. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui na paróquia de São Sebastião para responder para vocês uma pergunta que eu escuto muito lá no Instagram, principalmente. Afinal de contas, como que você decidiu ser padre? Como que começou essa história? Essas perguntas que sempre vocês têm curiosidade de saber. Não tem uma história extraordinária, não. Foram poucas coisas, mas foram as coisas necessárias e suficientes. Aliás, acho que a gente tem que levar isso para a nossa vida, né? Nós não precisamos de muito, nós precisamos do pouco, do necessário. E quando a gente vê o necessário como suficiente, a gente acaba se deslumbrando, ficando feliz mesmo com o simples, com o pequeno. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um encontro na igreja chamado Segue-me, um encontro de jovens. Eu fui convidado, nessa época eu trabalhava com um amigo meu, fazendo um estágio no INCRA, a gente estudou ensino médio junto, e ele ia trabalhar com uma camisa desse encontro, né, chamado Vem Segue-me, e por curiosidade eu perguntei o que era. E ele me fez o convite para participar desse retiro. Foram os dias 29, 30 de abril e 1º de maio de 2005. Nunca esqueci, porque realmente mudou a minha vida, foi um divisor de águas. E eu fui de forma muito despretensiosa, sem esperar muita coisa para aquele encontro, não. Fui lá, primeiro dia, assim, meio que tímido, não conhecia ninguém, mas eu senti, assim, Deus falou de tal forma comigo naquele encontro, naqueles dias, que a minha vida foi transformada, principalmente no sentido de perdoar as pessoas que eu precisava perdoar, dos conflitos que eu tinha com pai, mãe, principalmente, e tirei o peso, o fardo das costas. Aquilo me possibilitou viver de forma melhor. E eu saí dali com essa vontade assim de transformação, de transformar a vida das pessoas, da mesma forma como Deus havia transformado a minha vida também. Eu não pensei naquele momento, Vou ser padre, vou sair daqui e ser padre. não era uma realidade, até porque eu não venho de uma família religiosa, isso nunca foi pauta nas nossas conversas. Mas eu logo fui conversar com o padre da paróquia, e o padre fez um convite para mim naquela ocasião, me chamou para fazer uma experiência vocacional. O que era essa experiência vocacional? Para falar a verdade, eu nem sabia, mas eu estava tão empolgado ali que eu toparia fazer qualquer coisa. E eu aceitei, mesmo sem saber o que era. Depois eu fui descobrindo, né, aprendendo mais sobre a ideia, amadurecendo a ideia, até que no ano seguinte eu já estava lá no seminário. Para ser padre, precisa fazer hoje as faculdades de filosofia e teologia. Eu fui enviado para fazer a faculdade de filosofia primeira em Belém do Pará. Mas eu lembro que foi um processo muito doloroso quando eu tive que ir embora. Chorei demais, chorava muito assim. E eu cheguei lá em Belém, eu não desarrumei minhas malas. Nos 2 primeiros dias, assim, pensando, não, eu não quero estar aqui, eu quero voltar para casa, saudade da família, aquela coisa toda. Até que eu cheguei para o reitor, que é o padre lá que está à frente do seminário, e disse, olha, eu acho que eu não escolhi certo e eu quero voltar para casa. Isso no 3º dia que eu estava lá. Cheguei dentro do ônibus, quando eu estava dentro do ônibus, assim, para vir embora, eu pensei, eu acho que eu fiz bobagem, né? Eu não deixei o tempo se encarregar de fazer a parte dele, desisti antes, então eu me senti frustrado, acho, naquele momento. E eu voltei, assim, muito triste com a decisão que eu tinha tomado. Mas aí eu cheguei, procurei o padre para conversar, da minha paróquia, e pedi uma nova possibilidade de eu ir fazer a filosofia, onde tinha os outros amigos que tinham ido para o Paraná, lá no interior do Paraná, uma cidade chamada União da Vitória. E aí o bispo me deu uma outra oportunidade. Eu lembro que o padre falou assim, olha, vamos ver a decisão do bispo como vontade de Deus. Se ele aceitar, é porque Deus quer isso para você. Estava eu lá, então, no Paraná. Cheguei, as aulas já tinham começado, mas aquela mesma coisa que eu tinha sentido lá em Belém, o desânimo, a tristeza, o choro, aquela coisa toda, eu senti quando eu cheguei lá também. Sério, gente, eu demorei uma semana para desarrumar as malas. E eu só não vim embora de novo com vergonha. Assim, o que o pessoal vai achar de mim, né? 2 vezes assim. Então eu pensei na minha cabeça, eu vou esperar, isso era fevereiro, até o mês de julho. Quando acabar o mês de julho, eu vou de férias, quando chegar o mês de julho, e aí eu vou e já nem volto mais, né? Porque aí vou ter um pretexto para ir de férias, eu já nem volto mais. Chegou o mês de julho, eu falo isso com muita naturalidade hoje. Eu comecei a pensar assim, quer saber? Vou menos fazer o sacrifício de terminar a faculdade de filosofia. Eu vou terminar a faculdade, depois eu dou um rumo na minha vida, enfim. E eu lembro que eu chorava sempre, ia
Ia para casa em julho, de férias. Quando tinha que voltar depois de um mês, era sempre choro quando eu ia me despedir, quando eu chegava no seminário, aquela dificuldade de tomar minha vida. E isso durou, assim, eu lembro que até na metade da teologia eu já estava em Belém. Eu lembro tomando banho uma vez, eu chorando, assim, porque eu tinha chegado no seminário das férias, eu falei para mim mesmo, essa é a última vez que eu vou chorar por causa disso. Eu acho que me arrependo de ter falado isso, porque hoje eu tenho muita dificuldade de chorar, de derramar lágrimas. Eu acho que é importante, porque as lágrimas é dom, é bom a gente chorar de vez em quando. Eu acho que liberta muitas coisas. E desde então, daquele dia, eu sinto hoje, assim, muito difícil eu derramar lágrimas. Assim. Não é que eu sinta, não é que eu não sinta, aliás, dói, né, e tudo mais, mas eu tenho essa dificuldade de derramar lágrimas. Mas aí eu terminei a filosofia lá no Paraná, vim para Belém fazer a teologia. E a gente sempre diz assim, olha, a gente não tem vocação para ser seminarista, porque é uma vida muito regrada. Você tem que acordar 5h30 da manhã. Gente, pelo amor de Deus, assim, às vezes eu fico pensando, eu venho celebrar a missa às 7 horas da manhã, que é a primeira, né? Aí eu vejo o pessoal aqui na igreja. Pelo amor de Deus, esse pessoal não dorme. Se eu não fosse padre, eu nunca na minha vida ia para uma missa às 7 horas da manhã. E aí todo dia aquilo acordando, a gente tem uma vida muito regrada, presa ali no seminário, e aquele monte de anos, 7, 8 anos que não passam, demoram a passar, aquela coisa toda. Chega um momento que a gente cansa mesmo, né? Eu lembro assim que quando eu estava assim no 2º ano de teologia, que já é a metade ali, quase acabando, faltava só mais 2 anos, né? Chegou o cansaço assim na minha vida, com força mesmo, né? E eu pedia muito para Deus isso, Senhor, eu preciso descansar, eu estou cansado, eu não aguento mais essa vida. Cuidado com o que você pede para Deus. Eu tenho que tomar cuidado. Pedi para descansar, né? Foi nesse tempo que eu fui mordido pelo cachorro, já postei vídeo aqui, fiquei 1 mês descansando no hospital, internado lá. Fiz 2 cirurgias e tudo mais. Foi um ano muito difícil, porque foi um ano que eu perdi outros amigos que saíram do seminário também. Eu lembro que eu cheguei para o meu bispo e disse assim, na época, olha, eu quero dar um tempo, né? Era julho, nas férias, eu não tô animado, eu quero dar um tempo em casa, não sei o quê. E ele disse assim para mim, espera, Patrick, espera terminar ao menos este ano, para quando você voltar, você não ter que começar todo de novo o ano, aí você já começa de onde você parou. Aí eu fui assim na marra, naquela coisa toda, com muita dificuldade, mas aí foi florescendo de novo, sabe? Recuperando o ânimo, a graça de novo. Foram acabando aqueles anos de seminário, de estudo, até que chegou o dia da ordenação, né? Dia 27 de janeiro, foi em Marabá. Foi uma experiência linda, um dos dias mais lindos da minha vida. Eu lembro que quando eu estava me arrumando, né, no quarto, assim, tomando banho, eu pensava comigo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? É uma decisão para sempre, é para toda a vida, não estou fazendo uma experiência aqui. Às vezes as pessoas me perguntam, você já se arrependeu alguma vez na vida de ser padre? De ter sido padre? Eu sou muito honesto em dizer, claro, diversas vezes. Mas aí eu lembro do compromisso que eu fiz. E eu não fiz um compromisso de experiência, eu fiz um compromisso para a vida inteira. E é por esse compromisso que eu permaneço fiel. É igual você que é casado, por exemplo. Você pode não dizer na frente da sua esposa, do seu esposo, já se arrependeu de ter casado com essa cruz aí que está do teu lado? Você pode dizer na frente dele que não, mas de vez em quando não dá uma dúvida, de vez em quando você não para assim para pensar, será que eu fiz a escolha certa? Mas aí a gente tem que lembrar, eu fiz uma decisão que foi para a vida. Não foi uma experiência. E eu lá me arrumando pensava nisso, né? Eu quero dar o meu sim. Eu lembro que entrando na igreja, assim, cheguei as pernas tremiam muito, assim, nervoso que eu estava por aquele momento, mas foi uma experiência, assim, muito, muito bonita que me marcou muito. Eu tinha o bispo, né, que era Dom José, antes, que ele tinha muita vontade de me ordenar, infelizmente não pôde, porque teve um AVC, celebrando missa, com traumatismo craniano, e não tive essa graça, assim, também. Mas me lembrei muito dele nesse dia, minha família estava toda presente ali também, naquele dia no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá. Foi uma experiência assim, que me marcou profundamente. E logo em seguida, depois que eu fui ordenado padre, com 1 mês, tirei umas fériasinhas, fui enviado aqui para Paropebas, um padre jovem, com 25 anos, tanto para aprender ainda, como ainda tenho tanto a aprender também, estamos nesse processo, né? E eu fico muito feliz de saber que eu sirvo de inspiração para outros jovens aqui da paróquia, que tomaram o mesmo propósito, que escolheram essa vida. E mais que nunca a gente pode aqui afirmar, né? A vida do padre não é uma vida sofrida. Eu nunca quis ter essa imagem, passar essa imagem. O padre, coitado, não tem ninguém, sem falar. Nossa, isso aí para mim é horrível, né? Porque eu não sou assim, eu sou feliz, sou realizado.
E é isso que eu sempre quis mostrar para as pessoas. Eu não quero passar aquela imagem do padre inacessível, sabe? Que é intocável. Não, eu quero estar perto das pessoas, eu quero falar com pessoas, eu quero tocar as pessoas. Eu quero mostrar o quanto é bom a gente viver a nossa fé de forma leve, suave, com beleza. Esse é o meu propósito de vida. Se não for assim, não valeria a pena para mim e não seria capaz de preencher o meu coração. Essa é a minha história vocacional, né? Não é grande, é curta, mas é o suficiente. Foi importante para a minha vida também. Obrigado por me ouvir, por partilhar essa história com outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal, que é importante. Deixa comentários aí de vídeos, de sugestões que você gostaria de ouvir eu falando, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe.